Nas últimas aulas, nós temos visto essa questão de complexidade, e vemos que isso tem uma correlação muito forte com o tempo. Né? E aí, por que a gente está medindo complexidade? Porque a gente quer saber qual algoritmo faz melhor uso do tempo. Tá bom? E essa medida tem que ser independente de processador, independente de sistema operacional, independente de linguagem de programação, tá certo? Ou seja, se a disputa é qual algoritmo a gente vai implementar, ele vai ser implementado na mesma linguagem, para o mesmo sistema. Então a gente quer saber uma medida que permita essa comparação, tá certo? E para isso a gente fez aquelas regras, lembra? Operações de soma, subtração, divisão e multiplicação custo unitário, fazer um teste fiel ao custo unitário, os blocos, sim. Essas regras que a gente definiu, é chamado modelo RAM. O nome não vem de memória RAM, tá? Esse modelo RAM é o nome desse modelo, que é Random Access Machine. Por que ter esse nome? Porque a gente ignorou se os dados estavam em memória principal, em memória secundária ou no cache de processador. Não importa em que memória esteja o dado, nós estamos assumindo que acessar ele custa a mesma coisa. Então a gente usa essa máquina fictícia RAM, que tem aquelas regras que nós fizemos, nós utilizamos para medir a complexidade. Então o que nós temos? Acesso à memória custo igual, operações simples, soma, multiplicação, subtração, igualdade, divisão, módulo, if, cal, etc. São operações simples, custam uma unidade de tempo. A gente sabe que isso não é totalmente verdadeiro, mas é uma abstração muito interessante, muito útil. Laços de operações são composições de operações. Laços de subrrotinas. Subrrotinas é outro nome para funções ou procedimentos. Tá? Então a gente fica medindo em número de passos. Se vocês forem olhar no livro, ele vai falar de pior caso e tudo mais, nós já vimos isso. Só que ele vai querer fazer essa continha. Quantas vezes cada instrução foi executada? Então, se vocês forem olhar no Cormen, ele vai cada uma deles. Olha, ali é um, executada N vezes, tal. Ele vai toda essa conta. Que dá para simplificar. Como é que a gente simplifica? Basta contar a operação que acontece mais vezes. Por quê? Porque nós não estamos interessados, tá certo? Em saber quantos passos exatamente o algoritmo vai dar. Nós estamos interessados em saber como ele vai crescer. E saber como ele vai crescer, a gente sabe disso identificando a operação que custa mais, tá certo? Esse slide, que custa mais e calculando quantas vezes ela é executada, que é o que nós estamos fazendo. Professor, não está compartilhando a tela. Não, é que essa é uma aula. Eu vou. É slide pinçado, não é todo, não, tá certo? É assim mesmo. Que os slides aqui seriam todos os slides que eu tenho de antigamente e não adianta. Se eu passar todos, eu vou atrapalhar mais que ajudar. Então, antigamente, a gente calculava tudo e daria com a equação 3n ao quadrado mais 4n menos 4. Isso é o número de passos total, no pior caso, que o Session Software vai dar. É essa equação. Dessa equação, o que a gente realmente precisa? Saber que o termo que cresce mais rápido dela é n ao quadrado, e nós vamos chamar isso O de n ao quadrado. Isso nós precisamos saber, mas nós já estamos sabendo disso mesmo antes de contar quantas vezes cada instrução está. Por quê? Porque o procedimento é achar a instrução que executa mais vezes, calcular quantas vezes é executada. É o que nós fizemos na última aula. Então vocês só precisam saber o que nós estamos fazendo. A única outra coisa que vocês precisam saber é que nós chamamos essa função de complexidade T de n. Pronto. Só precisa saber dessas duas coisas. T de n. Não precisamos saber exatamente a forma dela, mas precisamos saber como ela é obtida a partir da instrução que é executada mais vezes. Tá certo? Alguma dúvida?
Então, quando perguntar a complexidade, vai falar t de n ou de n ao quadrado? Você vai falar T de N é O de N ao quadrado. Ok. Tá certo? T de N é o nome da complexidade específica do algoritmo. A complexidade dele é O de N ao quadrado, ou você pode dizer, a complexidade dele é T de N igual a O de N ao quadrado. Tá certo? T de N é só outro nome para a complexidade do algoritmo. Tá certo? Ok? Então, por quê? Porque a gente não está interessado em termos que crescem mais devagar, nem constantes. Tá? Então, isso aqui eu passava acho que 120, cento e tantos slides para dizer que só o que me interessava era quantas vezes o while da linha 4 é executado. E nós fazíamos isso, daí ao quadrado mais n tudo dividido por 2. E pronto, só precisamos saber do O de N ao quadrado. Tá certo? Pronto, acabei de passar os 120 slides que eu passava em 2017, acabei de passar tudo de uma vez aqui. Mas era isso. Desde que vocês saibam o que isso significa, agora o que eu vou dar é uma formalidade nesse O. Tá certo? Então vamos. O que é esse O? Esse O é chamado notação assintótica. O que quer dizer isso? Vamos passar aqui. Depois eu volto para a complexidade do melhor caso. Tá? Tudo que nós vamos fazer é com base na abstração e está tudo certo. Ok. Não há mentiras, não há nada. E vamos lá. A notação assintótica é definição de limites. Temos 5 notações básicas. Existem outras mundo afora. Existe O com asterisco, que é chamado O estrela, O star, ou star. Tem outras por aí. Tá? Big O, que é a que nós estamos usando mais frequentemente. A gente diz que a complexidade f de n ou t de n é O de uma função que vai estar dentro dos parênteses do O. Nós temos a ômega, tá? Aí a gente só vai escrever um ômega no lugar do O e vai ter um outro significado, nós vamos ver isso. Nós temos a teta, O pequeno, isso é mal O, por isso que eu não gosto quando vocês digitam O minúsculo no chat, porque nós temos uma notação O minúsculo e nós temos uma ômega minúsculo, que é um W assim, se você olhar, dar um zoom aqui, é um W com meio curvado o negocinho aqui, que é a letra ômega minúscula. Tá certo? Entendendo que temos 5 anotações, agora eu vou explicar o que cada uma delas significa. Cada uma delas representa conjuntos, mas elas têm um significado diferente. Big O, uma função, ou seja, o tempo de um algoritmo, a complexidade do algoritmo, a gente chama O de uma dada função, se a gente conseguir achar uma constante que multiplicando a função dentro do que está dentro do O, essa função, a partir de um dado momento, esse momento pode variar de algoritmo para algoritmo, ela fica sempre acima ou igual à função de tempo original. Isso aqui eu sei que é a parte confusa da história. Tá certo? O que isso quer dizer? Bom, primeiramente, deixa eu voltar aqui para o meu para a complexidade do algoritmo. Não era essa. Deixa eu pegar uma função acho mais simples. Ok, isso aqui, vamos para essa tela aqui.
A gente vai explicar vamos desfazer essa confusão. Às vezes um exemplo vale mais que 1000 palavras. Ok, gente. Baseado na aula passada, qual a complexidade desse algoritmo? Calma, O de n ao quadrado. Alguém discorda? Alguém tem dúvida disso? Concordo. Por que é O de n ao quadrado? Porque o primeiro laço custa n, o segundo laço custa n, e n vezes n a gente escreve n ao quadrado. Não é isso? Agora, segunda definição, o que é isso? Esse laço ali entre o da linha 2 é ser executado n quadradas vezes, certo? Isso é verdade. Agora uma pergunta, vocês conseguem imaginar uma constante que multiplicando n ao quadrado faça ela ficar maior do que a função do tempo desse algoritmo? Esse algoritmo demora exatamente n ao quadrado, tá? A pergunta é, vocês conseguem imaginar uma constante inteira que multiplicando n ao quadrado deixa ela valendo mais do que o tempo desse algoritmo? Não, estamos falando agora, não é uma constante ômega, estamos falando de uma constante k. Por exemplo, se eu botar k igual a 100, então 100 vezes n ao quadrado vai ser mais tempo do que esse algoritmo vai levar, não vai ser? Não, essa constante é você que escolhe. Você que imagina, ela só tem que atender às condições de que, a partir de um dado momento, ela se torna maior ou igual que a função original. Tá certo? Essa escolha é sua, ela só tem que atender um requisito. A partir de um momento, ela se torna maior do que o tempo do algoritmo. Faz sentido agora? Faz. Pode ser qualquer letra, professor? A gente usa K, não use ômega não, que o ômega está reservado para outra coisa, por favor. Tranquilo. Tá certo? O ômega tem outra, já foi reservada, tá? Então, se eu multiplicar n ao quadrado por 100, ela vai ficar acima, essa função 100n ao quadrado vai dar valores acima do tempo desse algoritmo, não vai? Sim. Por causa disso, porque existe uma ou mais constantes que permite que eu multiplicando por n ao quadrado permite que n ao quadrado fique acima do tempo do meu algoritmo, esse algoritmo é dito O de n ao quadrado. Tá certo? Por quê? Porque eu não quero simbolizar o tempo exato. Eu estou dizendo o tempo que esse algoritmo leva cresce, o seu tempo de crescimento é o n ao quadrado. Como é que eu provo isso? Bom, eu consigo imaginar uma constante, 100, 1000, que multiplicando n ao quadrado vai tornar n ao quadrado, retornando valores, por exemplo, 1000n ao quadrado, vai me retornar valores maiores do que o tempo desse algoritmo de um dado momento até o infinito. Não tem como 1000n ao quadrado ficar abaixo do tempo desse algoritmo, em nenhum momento. Entendido? Alguém está voando? Não, tá de boas. Mas, por exemplo, Diga. n for 1 e você multiplicar pela constante valendo 1000. Calma, Tem como ficar igual? n é quanto? 1. Quando você diz n é 1, você está querendo me dizer o quê? Não, tipo, valor. Por exemplo, colocar atribuição, não que n, por exemplo, O- O de n ao quadrado vai ficar O de 1, tá ligado? O que Mas, acontece é o seguinte, você está dizendo que se só tiver um dado, talvez fique igual, não é isso? Mas a questão É. não é no valor pequeno, é a partir de um valor,
Ou seja, a partir de um certo volume de dados, não me importa qual, pode ser grande, pode ser pequeno, mas a partir daquele valor, por exemplo, 10, até o infinito, sem n ao quadrado, eu posso dizer com bastante segurança, vai ficar acima do tempo desse algoritmo, não vai? Sim, vai. Vai. Então Então, aí só muda o valor, né? não nos interessa qual o valor que vai ser atribuído. Nos interessa que a partir de um dado momento, sem n ao quadrado vai ficar ou igual ou acima que o tempo do meu algoritmo. E vai permanecer assim até o infinito. Tá, ok. Tá certo? Tá certo. Porque é aí que acontece? Eu tenho segurança para dizer que o crescimento dessa função será no termo quadrado. Qual seria o contraste disso? Vamos supor que minha função tivesse um custo diferente, que ela fosse 3 laços alinhados de 0 a n. Daria n ao cubo. Sem n ao quadrado, vai ter um valor que n ao cubo vai passar. Porque 100 n ao quadrado, em 100 ainda fica acima do n ao cubo. Mas quando chegar em 1000, n ao cubo é 1000 vezes 1000 vezes 1000. E isso vai ser 10 vezes maior que 100 vezes 1000 vezes 1000, que é n ao quadrado. Tá bom? Então a notação O, ela me diz qual é a curva, a natureza da curva que fica por cima do meu tempo. Estão entendendo? O n ao cubo complicou a coisa, mas é importante ele. Tá de boa. Tá de boa? Pronto. Então, é assim, a partir de um volume de dados, e desse ponto em diante, ele é uma constante vezes n ao quadrado, ou uma constante vezes a função que eu botar dentro do O, vai ficar igual ou acima que o tempo do meu algoritmo. Assim eu sinalizo que o comportamento do meu algoritmo é limitado por cima pela função que eu botei dentro do O. Tá certo? Ok. Ok. Então, o O é uma noção de limite superior. Tá? E agora a gente vai falar do ômega. Tá? Observe que o limite aqui é superior porque o f de n é menor ou igual que o g de n. E a constante multiplicando. Podia ser k, podia ser c. Por favor, só não use o pequeno ômega que já estão reservadas. A ômega é o contrário. Eu consigo pensar numa constante que multiplicando a função que eu vou botar dentro do ômega, deixa a função, o tempo do meu algoritmo fica acima. Então, na verdade, eu quero achar o tempo que fica abaixo do meu algoritmo. Tá bom? E vamos ver uma noção disso. Abaixo, e não é igual, a igualdade não é obrigatória. Pode ser abaixo ou igual. Tá? Note que é ou, não é e. Tá? Pronto. Essa função nós vimos que ela custa n ao quadrado, concordam? Então eu consigo imaginar uma função, uma constante, que multiplicada a função n, só n, deixa ela acima de n a partir de um valor até o infinito. Vocês concordam comigo? Repete, por favor, professor. Essa função que está na tela de vocês, para i de 0 i menor que n mais i, para j de 0, j menor que n, j mais, imprima o i. Eu consigo imaginar uma constante que multiplicando a função n, que eu escrevi aqui no chat, deixa a função n abaixo do tempo desse algoritmo a partir de um dado volume de dados até o infinito. Vocês concordam com isso? Entendi. Acho que sim, né? Porque, por exemplo, 2 já acontece isso. Quando for 2, n igual a 2, dá 2, n ao quadrado, n valendo 2, dá 4.
e vai ser para sempre assim acima de n. A noção não vai ser exatamente o inverso, tá, Cauã? Mas a ideia é simétrica, espelhada, limite, inferior. Ou seja, meu tempo por baixo é limitado por n. Obviamente, eu posso sempre dizer que qualquer tempo do meu algoritmo vai ser O de 1. O de 1 não, perdoe, ômega de 1. Por que ômega grande de 1? Porque todo mundo, no mínimo, vai demorar um tempo constante. Pode demorar mais, mas no mínimo, eles sempre vão ganhar de um tempo constante. O importante na ômega também é a gente tentar achar a natureza da função que melhor se acomoda com o tempo, tá certo? Eu posso dizer que essa função aí é ômega de 1 e é verdadeiro. É ômega de n e é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso é que ela vai demorar mais, ou igual ou mais do que um tempo constante, ou igual ou mais que um tempo linear. Mas eu também posso dizer, e isso é a parte que a gente está sempre buscando, é que ela também é ômega de n ao quadrado. Ou seja, eu consigo imaginar uma constante que multiplicando n ao quadrado, coloca a função n ao quadrado abaixo do tempo do meu algoritmo. Por exemplo, a constante 0,1. 0,1 vezes n ao quadrado vai deixá-la abaixo do tempo do meu algoritmo a partir de uma constante até o infinito. Entenderam? Aí, por exemplo, professor, interrompendo, na denominação, ela pode ser O de n ao quadrado, ômega de 1, ômega de n e ômega de n ao quadrado. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Massa. Tá certo? Obviamente a gente quer aqueles limites mais próximos. Se eu estou falando de O, eu quero a função com menor taxa de crescimento que fique por cima do meu algoritmo. Porque aí eu comunico a noção de demora na pior situação. Do mesmo jeito, quando eu for usar ômega, eu quero a função dentro do ômega com maior taxa de crescimento que atenda o critério da ômega, ou seja, que fique abaixo do tempo do meu algoritmo. Porque aí eu tenho a noção, olha, o tempo está oscilando numa taxa de crescimento ômega de n ao quadrado, O de ômega ao quadrado. Opa, mas olha só, se tem uma função quadrada que fica acima dela e existe a função quadrada que fica abaixo dela, então o comportamento da minha função é exatamente quadrado. Concordam comigo? Eu posso saber a função exata. Sim. Mas se o tempo vai ficar abaixo da função quadrada e ficar acima de uma função quadrada, então deve ser uma função quadrada. Eu não posso não conhecê-la, mas ela com certeza tem uma cara quadrada. E quando a gente tem algo assim, que é tanto O como ômega da mesma função, nós podemos usar uma notação especial nesse caso. Tá certo? Que é a notação θ. Θ, a função tem uma constante em separado, que deixa a função que está dentro da θ abaixo de f de n, e existe outra constante que deixa a função g de n acima do tempo do meu algoritmo. O que significa dizer que meu algoritmo é tanto limitado por cima pela função que eu botei dentro do parêntese, como é limitado por baixo, de alguma maneira, para a função daquela mesma natureza. Então, se é O e se é ômega, ela é θ. Tá bom? Entendidos? Ou seja, aquele algoritmo que eu botei para vocês, ele era O de n ao quadrado. E ele também era ômega de n ao quadrado. Então, por consequência, ele é também θ de n ao quadrado. Tá certo? É isso que está se dizendo. Olha que o tempo do meu algoritmo, que é esse f de n, ele está acima de uma constante multiplicando o g de n, e ele está abaixo de outra constante multiplicando o g de n. Então ele é limitado por uma função de mesma natureza acima e de mesma natureza abaixo. Então ele deve ter essa mesma natureza. E nós então simbolizamos por θ. Então se um f de n ele é O dessa função e g e ômega da função g,
ele tem a mesma natureza da g e nós chamamos isso de θ. Tá bom? Alguém está voando? Tudo bem? Posso continuar na próxima? Pronto. As próximas duas funções são mais raramente vistas. Por que elas são mais raramente vistas? Em geral, elas têm a ver com algoritmos ou situações em que nós não conseguimos calcular o tempo em que ele acontece. Em alguns algoritmos mais teóricos, são minoria, essa situação acontece. E nós não... Por vezes são algoritmos que a gente concebe que eles existem, mas não sabemos nem a forma deles. É curioso isso. Temos esses exercícios também. Alguns algoritmos a gente sabe que existem, mas não sabemos a forma deles. Mas sabemos que eles irão se comportar de uma dada maneira. Então, a O pequeno, ela tem a exigência da O grande, mas notem que desaparece a igualdade aqui. Ou seja, a gente quer uma função que fique acima da função do tempo do meu algoritmo, e ela tem que ter um outro requisito, que é um limite. Quem aqui já pagou o cálculo vai lembrar disso. Com o volume de dados entendendo para infinito. O que quer dizer, professor? Como é que eu trabalho com o volume de dados infinito? Isso quer dizer que quando você tiver um volume estúpido de dados, ou um volume suficientemente grande, você pode basicamente dizer que f de n dividido pela função que você vai botar ali dentro tende para zero. Professor, como é que eu vejo isso? Como é que eu vou ver essa situação? Quem não pagou o cálculo aqui? Vamos ver essa situação aqui, então. Ok. Nós já chegamos à conclusão que essa função aqui, esse algoritmo, ele tem uma natureza quadrada, né? Ou seja, ele é θ de n ao quadrado. Nós concordamos com isso. Ok? Agora observem. Se eu dividir n ao quadrado por n ao quadrado, eu vou ter 1. Tá certo? Ou seja, ela tem essa natureza θ de n ao quadrado. Agora observe, eu posso dizer que ela é O pequeno de n ao cubo. O que quer dizer com isso? Observe, ela custa um quadrado. A gente viu que ela é soma, ela é n ao quadrado exatamente, porque é n vezes n. Se eu fizer 100 vezes 100, tá certo? E dividir, deixa eu puxar aqui meu quadro de fórmulas e apresentar aqui para vocês. Então, o que eu quero lhes dizer é que n ao quadrado ela pertence a O de n ao cubo. Como é que eu vejo isso? Bom, primeiramente, a partir de um dado valor, n ao cubo tem que ser maior que n ao quadrado. Por exemplo, quando o valor for 100. Se o valor é 100, aqui, quase, tá certo, eu acho que isso aqui funciona, eu vou ter o quê? Opa, fraco. 100 vezes 100 dividido 100 vezes 100 vezes 100. Então,
Quando eu tiver essa situação, isso aqui vai ser igual a fração 1/100. Alguém discorda disso? Ou seja, essa função que eu botei embaixo, que é n ao cubo, ela é maior que n ao quadrado. E mais que isso, à medida que eu for aumentando o valor dentro dela, se eu aumentar o valor de n para, por exemplo, 1000, eu vou ter 1/1000, que é um número ainda mais baixo que 1/100. Na verdade, quanto mais eu aumentar o valor, mais próximo de zero, tá certo? Eu vou ficar nessa divisão. Tá certo? Isso significa que quando eu estiver com volume suficientemente grande, quando o valor for suficientemente grande, eu vou estar tão perto de zero que eu posso ignorar esse erro. Tá bom? Entenderam? E é isso que quer dizer esse limite. Ou seja, não só a função que está abaixo, a função que está ali dentro do ozinho tem que ficar acima da função de tempo do algoritmo, mas ela tem que ser tão maior quando o volume de dados aumenta, que ela vai forçando as coisas, o erro, a divisão de uma pela outra para zero. Ou seja, tempo no algoritmo dividido pelo tempo do que está ali naquele ozinho tende para zero, o que significa dizer, olha, eu não sei qual é o tempo do meu algoritmo, mas ele com certeza ele não cresce com n ao cubo, ele é muito inferior a n ao cubo. E esse é o meu uso para ozinho pequeno. Tá bom? Tá certo, gente? Ok, professor. Tudo Ok. de boas por enquanto, mas é difícil de digerir na primeira vez. Não, isso é difícil, vocês estão vendo com limite. Né? Em geral, a gente pede que seja 1 grau acima ou que tenha outra função crescente multiplicando a função original. Mas essa função aqui é usada muito raramente. Assim como o irmão dela, que é a ômega pequena, que é esse símbolo, esse W meio curvado. O meu tempo da minha função tem que ser tão acima da função que está ali dentro, que à medida que cresce, ele tende para infinito. Como é que uma coisa pode tender para infinito? Quer dizer que cresce. Quanto maior o valor de n, mais ela cresce. E vamos de novo aqui para meu quadrozinho. Por exemplo, naquele exemplozinho que eu dei para vocês, eu vou escrever que n ao quadrado é ômega de n. Por quê? Bom, para um dado valor, e até o infinito, quando o meu valor, por exemplo, for 10, eu vou ter que 10 vezes 10 será maior que 10. E a partir desse valor em diante, eu posso com muita confiança, na verdade até antes desse valor, afirmar que n ao quadrado vai crescer muito, vai ficar acima de n. Ademais, se eu fizer a divisão, n ao quadrado por n, deixa eu botar aqui a nova linha. O que é que vai acontecer? Quando o valor for, quando n deixa eu botar um ponto de vírgula aqui só para separar. Quando n tende para 100, o que é que vai acontecer?
eu vou ter a fração 100 aqui embaixo e 100 vezes 100 aqui em cima. Tá certo? Se aumentar isso aqui vai dar um valor 100. À medida que eu vou aumentando o n, se n for para 1000, eu vou aqui para 1000 vezes 1000 dividido por 1000, e esse valor vai crescendo. É porque tem um barra aqui no fim que está demais, né? Pronto, agora ele deve chegar. Então isso vai tendendo a valores cada vez maiores. Ele vai crescendo muito indefinidamente, tá certo? Então, ou seja, não só cresce, mas quando eu divido um pelo outro, ele cresce indefinidamente. Ele vai crescendo, tendendo para o infinito, tá bom? À medida que o n vai se aproximando de valores em que eu não consiga mais conceber, mais essa função irá crescer também para valores. A ômega, a gente quer que a função que está dentro da ômega seja esmagada pelo tempo do nosso algoritmo. Tá certo? E aí a gente diz que a divisão do tempo do nosso algoritmo pela função dentro da ômega tende para infinito quando o volume de dados cresce. O que esses limites quer dizer? Quando limite tendendo para infinito? Olha, se vocês pararem para pensar na história da computação, na década de 80, o volume de dados que nós trabalhávamos era muito menor que na década de 90, que é muito menor que o de hoje. Então, n tendendo para infinito são volumes de dados extremamente grandes com o qual nós não trabalhamos hoje e que podemos ser surpreendidos, por exemplo, daqui a 50 anos. É um valor que nós não conseguimos conceber hoje. É isso que quer dizer infinito? Não, infinito quer dizer muito mais. Quer dizer que eu entro na zona de números em que eu não consigo mais, são tão grandes que eu não consigo mais colocar minha cabeça em torno deles, né? Então, mas em termos práticos, em termos de engenharia, eu diria que é um volume tão grande que a tendência é f de n ser um tempo muito maior do que aquela função lá embaixo está dizendo. Ok? Deu para entender? De boas? Ótimo. Boas, professor. Ok. Essa aqui é O de n, não é isso? Essa função? Sim. Alguém me dê uma ômega grande para ela. Ômega grande quer dizer que é uma função, você vai ter que dizer o ômega, que dentro, parece uma ômega grande, tem que ser uma função cujo tempo seja menor ou igual que o tempo do meu algoritmo. Deixa eu conseguir imaginar uma constante para isso. Pronto, alguém disse 1. Só que agora estou falando de ômega, então em vez de escrever o O grande, você me escreve um ômega. Tá certo, Cauã? Então seria, eu posso falar que é ômega de 1. Tá certo? Ozinho não, porque Ozinho tem um significado. N, posso falar. Por quê? Porque essa aqui demora N, então 0,1 vezes N, eu posso falar que isso aqui é ômega de N. Vamos para Ozinho. Ozinho tem que ser uma função que demore muito mais que o tempo do meu algoritmo. E que tenda para force o tempo do meu algoritmo pareça zero perante ele quando o N for grande o suficiente. Imagine um N grande e imagine que a função vai ficar tão acima da função N que ela vai parecer um erro insignificante na minha contagem de tempo. É o Ozinho que nós estamos procurando. Então a gente quer um Ozinho de quê?
Que função cresce mais rápido que O de n? Muito mais rápido. Ozinho de n ao quadrado, tá ótimo. Ozinho de n ao cubo, de n à quarta. Ozinho de n ao quadrado vezes o log de n. Também dá certo. O que você precisa é uma função que cresça muito mais rápido do que sua função original. Tá bom? Ok, agora a gente vai fazer a ômega pequeno, ômega minúsculo. Ômega minúsculo precisa que algo que cresça muito menor tem que ser uma função de grau maior. Tá certo? Mas a gente não quer. Só um cuidado, quando a gente fala de Ozinho e de O grande, a gente quer a menor função que se aproxime por cima. Quando a gente fala de ômega grande ou ômega pequeno, exato, vamos pegando log de n, dá certo. Ômega pequeno de constante, dá certo. Então vocês entenderam agora como é que isso funciona? Quem está voando? Alguém está voando aqui? Pronto. Essas são as 5 funções de complexidade mais comuns. De longe, em disparado, a O grande é a mais utilizada. Tá certo? A O grande é a mais utilizada e ela é seguida pela ômega e pela teta. A Ozinho e a ômega pequeno elas são utilizadas muito raramente. Tá certo? A teta, então, professor, ele tem que ser Ozão O grande e ômega grande ao mesmo tempo. da mesma função. Aí você pode dizer que é teta. Tá bom? Safe. Tá ok, gente? Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui hoje. Tá? Amanhã eu faço o upload dos vídeos, ou hoje à noite. Amanhã à tarde que assistam as aulas dessa semana. Porque a gente vai falar de algoritmos recursivos. E aí eu vou precisar do O, ômega e teta. Diga, Cauã. Passa aí uma limpeza, já que o senhor vai terminar por hoje. Limpeza? Tem como o senhor repassar o depois do teta? Depois do teta? Sim. Isso. Sim. Depois do teta nós temos a O pequeno, não é isso? E nós temos a ômega pequeno. A small o, tá certo? Observe que a gente diz que f de n é Ozinho de g de n. Se existe uma constante que multiplica na função que está dentro do Ozinho, deixa ela acima da f, e à medida que o meu volume de dados aumenta, n tendendo para infinito, a tendência é que a minha função de tempo do meu algoritmo, essa f de n, seja tão menor que vai se aproximando de zero o meu erro. Tá certo? Ou seja, a g de n é tão maior que esse tempo do meu algoritmo é praticamente não existente em comparação ao tempo que a g de n me fala. Aí no caso, o small ômega é justamente ao contrário. Você vai querer que ela seja ou pelo menos n ao cubo para que ela cresça mais do que o previsto. Você quer o quê? Que o tempo do seu algoritmo cresça tão mais do que você botou dentro da ômega pequeno, que a ômega pequeno parece irrisória, não conta. Se lembra que eu falei para vocês hoje de manhã, é como se o dígito de precisão não contasse mais, se você não conseguisse mais interferir naquele número. Então a função, tubo, né? Então a função ômega, o que está dentro do ômega pequeno, esse g de n ali, ele é tão menor que f de n à medida que o n cresce que ele não consegue interferir muito no total do tempo. Tá certo? Então a outra cresce muito mais rapidamente. Tá bom? Um cuidado em tudo isso, que eu já estou usando símbolo o tempo inteiro de igualdade. Mas nunca é igualdade, porque esses são conjuntos de funções. Então, tanto o O pequeno como o ômega, o O grande, teta e o ômega grande, eles descrevem
são conjuntos de funções que tem aquele comportamento. Quando eu falo O grande de n ao quadrado, eu quero dizer que a função de tempo do meu algoritmo é limitada por cima para uma função quadrática de alguma natureza. Quando eu digo ela é ômega grande de n ao quadrado, ela pertence ao conjunto das funções que é limitada por baixo no tempo para uma função quadrada. Quando eu digo θ, ela é limitada por cima e por baixo de uma função de a mesma natureza, portanto ela tem aquela natureza. Tá? Então a igualdade aqui é um abuso de linguagem, porque vem muito do nosso falar. Nós falamos igualdade e pertence com o mesmo verbo, tanto em inglês como em português. O verbo ser. F de N é, para dizer que ela pertence a um conjunto, e com o tempo o pessoal começou a usar igualdade no lugar de pertence e ficou assim. Tá bom, Cauã? Esclarecidos? Sim, sim, professor. Pronto. Hoje eu vou ficar por aqui, tá?